A igreja estava repleta. Os vitrais refletiam tons de azul e vermelho sobre os bancos lotados, enquanto o som grave do órgão preenchia o ar. Cada detalhe havia sido preparado para aquele casamento que prometia unir duas das famílias mais poderosas do país. Arranjos de flores brancas adornavam o altar, o perfume se misturando ao incenso que subia em espirais lentas. Noiva e noivo estavam diante de todos. Helena, a filha muda do milionário, caminhara até o altar sob olhares emocionados. Todos sabiam. Nunca em toda a sua vida ela havia pronunciado uma única palavra. Era considerada um milagre vivo por sobreviver em silêncio absoluto. O noivo, um jovem empresário de semblante confiante, aguardava com um sorriso seguro. O padre levantou a Bíblia e começou a conduzir a cerimônia, a voz ecoando entre as paredes de pedra da igreja. De repente, algo impossível aconteceu. Helena ergueu a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto, e seus lábios começaram a se mover. Um silêncio absoluto caiu sobre os convidados. O som do órgão cessou. O padre congelou em choque. E então, pela primeira vez em sua vida, Helena falou: "Eu não posso me casar." O impacto foi devastador. O noivo ficou pálido. O pai, Augusto Ferraz, poderoso magnata sentado na primeira fila, quase desabou sobre o banco. E em seguida, ela completou com a revelação que mudaria tudo. Porque há um segredo terrível que todos precisam saber. A igreja inteira entrou em colapso. Murmúrios, gritos abafados, celulares levantados para gravar. O casamento perfeito estava prestes a se transformar em um escândalo inesquecível. Antes de entendermos o peso dessa revelação, precisamos voltar no tempo. Essa não é apenas a história de um casamento interrompido, mas de anos de segredos guardados, de dores escondidas atrás de muros altos e de uma jovem que, mesmo silenciada pela vida, tinha dentro de si verdades capazes de destruir impérios. Helena era vista como um enigma. A filha muda do milionário Augusto Ferraz. Desde pequena, cercada de luxo e conforto, mas também de olhares de compaixão e de preconceito. Alguns a chamavam de princesa intocável. Outros a tratavam como se fosse uma maldição para a família. Seu pai, Augusto, era um homem que nunca aceitava fraquezas. Dono de empresas, fazendas e influência política, ele controlava todos ao redor. Sua palavra era lei. E a existência de uma filha incapaz de falar era para ele uma mancha em sua imagem perfeita. Mas Helena tinha uma força invisível. O silêncio que o mundo via como limitação, ela transformava em sensibilidade. Ela ouvia tudo, absorvia tudo e registrava em cadernos secretos escondidos em seu quarto. Naquela manhã do casamento, quando caminhava até o altar da igreja, todos acreditavam que a jovem viveria um conto de fadas. Mas ninguém sabia que dentro dela fervia uma tempestade de lembranças. Lembranças que agora, no momento mais inesperado, explodiriam em palavras. Essa é a história de como um silêncio guardado por anos pode se transformar em grito. Uma história de poder, dor, coragem e revelações que fariam a alta sociedade tremer. Aliás, antes de continuarmos, comenta aqui de qual cidade e país você está ouvindo essa história agora. Eu amo saber até onde essas histórias chegam. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, porque temos muitas outras histórias emocionantes que vão te prender até o fim. Helena nasceu em uma noite chuvosa, em uma ala privada de um hospital luxuoso. Enquanto os bebês ao redor choravam, ela permaneceu em silêncio absoluto. Os médicos se entreolharam preocupados, mas disseram ao pai que poderia ser apenas uma fase. Os meses passaram. Helena cresceu sem balbuciar, sem pronunciar palavras. O diagnóstico veio. Uma condição rara a impediria de falar por toda a vida. Para sua mãe, foi motivo de lágrimas e de amor redobrado. Para Augusto Ferraz, seu pai, foi motivo de vergonha. Um homem que construiu impérios, acostumado a ser admirado, não sabia lidar com uma filha que representava para ele fragilidade. Na mansão onde viviam, cercada de seguranças e luxo,
Helena aprendeu a se esconder atrás de gestos, olhares e cadernos. Em silêncio, observava tudo. Via os empregados chorando após discussões. Escutava conversas abafadas no escritório do pai. Anotava cada detalhe como se fosse uma testemunha invisível da própria casa. Na escola, sofria. Os colegas zombavam dela, imitavam seus gestos, a isolavam dos grupos. Mas Helena desenvolveu algo mais forte que a fala. Uma mente afiada, uma memória implacável e uma coragem silenciosa. Enquanto os outros acreditavam que ela era apenas uma menina frágil, na verdade, ela era um livro cheio de páginas escritas em silêncio. Páginas que, um dia, seriam lidas em voz alta, exatamente como aconteceria anos depois, diante de todos, no altar daquela igreja. Quando Helena tinha 8 anos, a nova governanta chegou à mansão como um vento de outono, discreta, mas carregando folhas de mudança. Chamava-se Dona Alzira, uma mulher alta, de cabelos presos num coque impecável e olhos que pareciam saber mais do que diziam. Ela não teve medo do silêncio de Helena, pelo contrário, tratou-o como um idioma secreto entre as duas. Comunicavam-se por gestos, toques suaves nos ombros e bilhetes que Alzira deixava cuidadosamente dobrados sobre a escrivaninha da menina. Numa tarde, enquanto a chuva tamborilava nas janelas, Alzira conduziu Helena por um corredor raramente usado. No fim, havia uma porta de madeira antiga com uma fechadura de ferro escurecido. Proibido, dizia a placa desgastada. Helena a fitou com curiosidade acesa. Alzira suspirou, tirou do bolso um molho de chaves e, antes de girá-las, desenhou no ar, com o dedo, a palavra cuidado. Do outro lado, um quarto esquecido. Móveis cobertos por lençóis, uma penteadeira com espelho manchado e um baú entalhado com ramos de hera. O cheiro era de poeira e lavanda antiga. Alzira levantou um lençol, revelando fotografias emolduradas. Uma mulher jovem sorrindo, um bebê nos braços, um homem ao lado que Helena reconheceu imediatamente. Augusto Ferraz, muito mais novo. A mãe de Helena, Cecília, parecia brilhar naquele retrato, como se o tempo não tivesse coragem de tocá-la. Alzira abriu o baú com cuidado. Dentro, cartas amareladas, um colar com pingente de madrepérola e um caderno azul. Helena, de olhos enormes, pegou o caderno. As páginas estavam preenchidas por uma caligrafia elegante. Querida Helena, começava a primeira linha. A menina apertou o caderno contra o peito. Nessa noite, escondida debaixo das cobertas, Helena leu por horas as memórias de sua mãe. Cecília falava de um amor que desbotava a cada dia, dos ciúmes de Augusto, de ameaças veladas e da sensação de estar presa a uma vida que parecia perfeita do lado de fora e sufocante por dentro. Em uma página, o tom mudava. Se algo acontecer comigo, a verdade está com Alzira. Ela sabe. Helena levantou os olhos, o coração acelerado. No silêncio, compreendeu que sua mãe havia deixado um caminho e que Alzira era a guardiã desse segredo. Antes de dormir, escreveu num papel para a governanta. Por quê? Na manhã seguinte, encontrou a resposta, desenhada com firmeza e ternura. Porque você vai precisar ser forte. Desde então, o quarto proibido tornou-se um santuário. Ali, Helena aprendia o passado que ninguém ousava contar, enquanto, do lado de fora, os passos pesados de Augusto ecoavam pelos corredores como um lembrete de que a verdade, naquelas paredes, era um luxo perigoso. Anos depois, quando Helena completou 18, o assunto casamento surgiu como quem anuncia uma fusão entre empresas. Augusto Ferraz não perguntou o que a filha queria, apresentou o que considerava o melhor. O escolhido era Lucas Brandão, jovem empresário de olhos claros, sorriso treinado e um currículo que parecia ter sido escrito por publicitários. Ele exalava eficiência, sucesso e promessa. O primeiro encontro foi em um jantar formal, na sala de jantar principal, onde cada talher tinha o seu lugar e cada palavra o seu limite. Helena chegou de vestido azul marinho, cabelo preso e um colar de madrepérola ao pescoço, o pingente que encontrara no baú.
Lucas se levantou ao vê-la, puxou a cadeira, inclinou-se com educação e disse com voz sedosa: "É uma honra finalmente conhecê-la, Helena." Ela assentiu, deixando um bilhete na borda do prato. "Obrigada." Ele sorriu. Os olhos, porém, calcularam o gesto. No decorrer do jantar, Lucas falou de negócios, viagens, filantropia, elogiou a mansão, a coleção de arte, o jardim. A cada frase, Augusto assentia, orgulhoso. Cecília já não estava viva, restava seu retrato na parede, observando em silêncio. Lucas, em dado momento, tocou de leve a mão de Helena na mesa, numa espécie de ensaio de intimidade. A pele dela se arrepiou, não pelo toque, mas pela frieza escondida por trás do gesto. Um frio que lembrava as reuniões de seu pai, quando as pessoas sorriam e ainda assim pareciam morder por dentro. Depois do jantar, Lucas pediu para conhecer a biblioteca. Entre prateleiras altas e o perfume de papel antigo, ele se aproximou demais. Falou baixo com um tom que Augusto não ouviria. "Sei que você não fala, Helena, mas espero que me ouça. Nosso casamento será bom para todos. E será melhor para você se colaborar." Aquela palavra, colaborar, atravessou Helena como um espinho. Ela recuou um passo, olhou-o como quem examina um quadro de longe, e escreveu rápido num bloco: "O que você quer de verdade?" Lucas sorriu, ajeitou a gravata, contemplou o próprio reflexo numa moldura e respondeu: "A verdade? Quero paz com o seu pai. E com você quero..." Silêncio. Helena guardou o bloco, o colar pesando no peito como um alerta. Naquela noite, escreveu longas páginas em seu diário. Descreveu o sorriso de Lucas, as palavras suaves, o cálculo escondido. E, ao final, desenhou a mesma palavra que Alzira traçara anos antes: cuidado. O casamento começou a ser planejado com a precisão de um contrato. Fotos, convites, flores, lista de convidados. Tudo parecia perfeito. Só não havia espaço, e nem interesse, para perguntar o que a noiva sentia. Helena tinha poucos amigos. A maioria das pessoas confundia o seu silêncio com desinteresse, quando, na verdade, ela observava tudo com intensidade. Um dos raros que a enxergavam de verdade era Miguel, colega de escola, filho de uma professora. Ele crescera apaixonado por livros e, anos depois, tornara-se repórter investigativo de um portal combativo. Miguel tinha uma teimosia luminosa, daquelas que empurram portas trancadas. Certa tarde, Helena lhe enviou um bilhete, chamando-o para um café discreto, longe da mansão. Ele chegou ofegante, tirando o capacete da moto e sorrindo com os olhos. Mas o sorriso sumiu ao ver a seriedade dela. Helena abriu a bolsa e colocou sobre a mesa um pendrive preto. Miguel ergueu as sobrancelhas. Ela escreveu: "Preciso de ajuda. É sobre meu pai." "E Lucas?" Miguel encaixou o pendrive no notebook. Na tela, pastas com datas e nomes de empresas, notas fiscais frias como aço, contratos com cláusulas sombrias, gravações de voz captadas do corredor do escritório de Augusto. Em uma delas, a voz de Lucas soava clara: "Se fecharmos esse acordo com a Rivas, o dinheiro limpa antes de chegar. O resto é imagem, e a noiva ajuda." Miguel respirou fundo. O coração dele batia como um alarme. Virou-se para Helena. "Onde você conseguiu isso?" Ela escreveu: "No escritório. Cópias de segurança, câmeras, áudios. Ninguém percebeu que eu existo quando estou em silêncio." Ele passou as mãos pelos cabelos, juntando as peças. Augusto, Lucas, uma rede de empresas de fachada, doações filantrópicas que lavavam dinheiro, contratos com órgãos públicos. E a imagem de Helena, usada como selo de pureza para blindar negócios sujos. "Você entende o tamanho disso?" Miguel perguntou, baixando o tom. Helena assentiu, firme. "Se isso for ao ar, seu pai e o Lucas vão atrás de você." Ele continuou: "Precisamos de um plano. Comprovar, cruzar dados, blindar você e a Alzira." Ao ler o nome da governanta, Helena ergueu o rosto, alerta. Miguel percebeu. "Ela sabe, não é?" Ela respondeu com um bilhete. Minha mãe confiou nela. Nos dias seguintes, Miguel mergulhou no material.
Fez cópias, guardou em nuvem e enviou trechos para contatos confiáveis. Enquanto isso, Helena fingia participar dos preparativos do casamento. Degustava bolos, escolhia toalhas, provava o vestido. Por dentro, cada escolha era um passo na beira do abismo. Numa noite, ela e Alzira se encontraram no quarto proibido. Com a porta trancada, Helena mostrou um caderno à governanta, páginas repletas de datas, horários, nomes. Alzira colocou a mão sobre a dela, apertando-a com ternura e firmeza. "Se você for até o fim, não há volta", sussurrou. "Mas se não for, também não haverá perdão para si mesma." Helena inspirou fundo. O colar de madrepérola pousou sobre o peito como um voto silencioso. E pela primeira vez, ela imaginou sua voz atravessando a nave de uma igreja, cortando o ar como um sino que anuncia tempestade. Os dias passavam como um relógio implacável, cada tic-tac empurrando Helena para o altar. Augusto Ferraz observava tudo com os olhos de um general que vigia sua tropa. Ele não via flores ou vestidos, apenas contratos e alianças. Para ele, o casamento era uma fusão entre duas famílias, e ponto final. Numa noite na sala de jantar da mansão, o silêncio foi quebrado pela voz grave do pai. "Você sabe a responsabilidade que tem. Não sabe, Helena?" Ela ergueu os olhos, mas permaneceu imóvel. Augusto bateu o copo de vinho na mesa, impaciente. "Não quero desculpas. Não quero dúvidas. Esse casamento precisa acontecer. E vai acontecer." Ele se levantou, caminhou até a cabeceira e encarou a filha de perto. O rosto endurecido, os olhos como lâminas. "Lucas é o homem certo, forte, confiável e, acima de tudo, leal a mim. Você será a esposa dele, queira ou não." Helena pegou o bloco e escreveu: "E se eu não quiser?" O olhar de Augusto mudou. Não havia ternura, apenas gelo. "Você não tem escolha, menina. Não me faça perder a paciência." Ele virou as costas e saiu, deixando Helena com as mãos trêmulas. Alzira, que observava à distância, correu até ela. Tocou-lhe os ombros, sussurrando: "Aguente. Não se deixe quebrar." Helena apertou o colar contra o peito. Pela primeira vez, começou a pensar que talvez o silêncio não fosse mais suficiente. A loja era um templo de rendas, espelhos e vestidos brancos que cintilavam sob a luz. Helena entrou acompanhada de Alzira e de duas assessoras enviadas por Lucas. O ambiente era sufocante. O vestido já estava escolhido antes mesmo de ela experimentar. Seda francesa, bordado com pedrarias, uma cauda longa demais para quem sonhava com liberdade. As costureiras mediam, ajustavam, comentavam. Helena, imóvel no pedestal, parecia uma estátua. Mas dentro dela as memórias da mãe retornavam. Cecília também usara branco, também sorrira para as câmeras, também parecera viver um conto de fadas, até que o conto se transformou em prisão. Enquanto as mulheres ajustavam o véu, Helena encarou o próprio reflexo. Não se reconhecia. Viu apenas a marionete que o pai e Lucas moldavam. Uma lágrima escorreu. Alzira percebeu. Aproximou-se discretamente e, fingindo ajeitar a barra do vestido, deixou cair no colo de Helena um bilhetinho dobrado. A jovem abriu com cuidado. Lia-se: "Não se entregue, você tem a verdade." Naquele instante, Helena respirou fundo. A noiva que todos queriam ver era perfeita, mas a mulher por trás dos olhos silenciosos começava a despertar. 2 dias antes do casamento, a igreja foi aberta para o ensaio. As flores já estavam sendo posicionadas, o tapete vermelho estendido e os músicos afinavam os instrumentos. Helena entrou com passos lentos, observando cada detalhe do lugar onde, em breve, todos a esperariam sorrindo. O padre repetia falas, o cerimonialista organizava os padrinhos. Lucas, ao lado dela, exibia seu sorriso de vitrine. Inclinou-se e sussurrou ao ouvido da noiva: "Tudo está perfeito. Vai ser inesquecível." Helena engoliu em seco. Em suas mãos, escondido dentro da bolsa branca, estava um pequeno caderno com anotações. Cada palavra escrita ali era um fragmento de verdade. No ensaio, o padre pediu que eles simulassem a troca de votos. Helena deveria apenas acenar com a cabeça quando perguntada.
Mas naquele instante, em sua mente, a cena real se desenhou. Ela diante de todos, levantando o rosto e falando pela primeira vez. Imaginou o som de sua própria voz ecoando pela nave da igreja, forte como o badalar de um sino. Lucas percebeu o brilho estranho nos olhos dela e franziu a testa. "Está nervosa?" perguntou baixo. Ela apenas assentiu. Ao final do ensaio, quando todos saíam, Miguel surgiu discretamente no fundo da igreja. Trouxera novos documentos, novas provas. Olhou para Helena com um ar de urgência. Ela apertou o colar de madrepérola e soube. A hora estava chegando. A madrugada caiu sobre a cidade como um véu encharcado. Miguel pedalava rápido pelas ruas quase desertas, a mochila colada às costas, desviando de poças que refletiam postes e silhuetas. Ele havia passado o dia cruzando dados, notas fiscais frias, contratos triangulados, doações filantrópicas que desembocavam em empresas de fachada. Em um arquivo de áudio, a voz de Augusto misturava ameaça com tédio. "Corta a porcentagem deles. Se reclamarem, encerra o contrato e contrata outro. Todo mundo é substituível." Miguel parou a bicicleta num beco discreto, trancou-a e subiu as escadas estreitas de um prédio antigo. No terceiro andar, um estúdio alugado por mês servia de bunker. Lá dentro, 2 monitores, uma cafeteira incansável e mapas na parede. Ele plugou o pendrive de Helena, sincronizou com o backup em nuvem e respirou fundo. A reportagem tomava forma, um mosaico de corrupção, lavagem, coação, compras superfaturadas. Mas ainda faltava a peça que transformaria suspeita em inevitável. A ligação direta de Lucas com a morte de Cecília. Se é que havia morte e não doença repentina, como o atestado sugeria. O telefone vibrou. Mensagem de um contato em um laboratório. "Os laudos que você pediu têm inconsistências." A causa-mortes de Cecília foi parada cardiorrespiratória, mas há traços compatíveis com interação medicamentosa severa. Vou te mandar os detalhes criptografados. Miguel fechou os olhos por um segundo. Aquilo abria uma fenda. Ao destravar a porta para ir buscar um café, ele notou a fechadura riscada. Um arrepio subiu pela nuca. Voltou devagar. Encostou a orelha na madeira. Silêncio. Puxou o celular, ativou a câmera na posição de selfie para usar como espelho e viu distorcida uma sombra sob a fresta da porta. Segurou a respiração. "Abre." A voz veio baixa, áspera. Miguel recuou para o corredor interno do estúdio, pegou o extintor e sussurrou para si mesmo. "Sem heroísmo burro." A fechadura girou. A porta cedeu um palmo. Um homem grande, casaco escuro, entrou com a naturalidade de quem abre uma geladeira. Olhos de quem não perde tempo. "O patrão quer saber que tipo de matéria você planeja publicar, jornalista." Miguel ergueu o extintor com as 2 mãos. "O tipo que explica por que vocês estão aqui a essa hora." O homem avançou. Miguel apertou o gatilho. Um jato branco preencheu o ar, engolindo o intruso. No segundo de caos, Miguel correu, pulou por cima de cabos, atravessou a porta do fundo e desceu as escadas como se cada degrau fosse um fósforo aceso. Na rua, montou na bicicleta e disparou. Atrás dele, passos, xingamentos, um carro ligando. No farol seguinte, Miguel jogou o celular no bolso interno da jaqueta e mentalizou o que precisava fazer. Mandar tudo para 3 redações diferentes, com timer. Se algo acontecesse com ele, o mundo saberia. Mandou uma mensagem para Helena. "Eles sabem, se cuide. Plano B." Do outro lado da cidade, Helena leu a mensagem no quarto escuro. Encostou a testa no vidro da janela, sentindo o frio da noite. O casamento era dali a algumas horas no relógio dos preparativos. O altar a esperava, mas agora o altar parecia também um palco perfeito para a verdade. A mansão estava acesa como um navio em festa. Chefes testavam canapés, floristas entravam e saíam, seguranças sussurravam códigos pelos rádios. No meio da coreografia, Helena se movia como um fantasma em carne. Passou pelo corredor onde ficava o retrato de Cecília. A mãe jovem sorrindo, um brilho nos olhos que, de perto,
parecia pedir socorro. Augusto apareceu atrás dela, refletido no vidro da moldura. Amanhã às 11 o carro te busca. Quero você pronta, sem atrasos, sem caprichos. Helena virou-se. Não havia medo no olhar. Havia cálculo. Havia decisão. Pegou o bloco de notas e escreveu. Eu queria que a mamãe estivesse aqui. O pai respirou impaciente. Chega de sentimentalismo. Você sabe que sua mãe foi doente. Morreu. Foi uma pena. A vida continua. Doente. A palavra latejou. Helena ergueu o queixo, apontou discretamente para o retrato e voltou a escrever. Ela tinha medo de você. Por um segundo, Augusto piscou. Um microgesto, quase nada. Em seguida, um sorriso frio. Você fantasia demais. Essa sua mania de cadernos, de bilhetes, é perda de tempo. Amanhã seja adulta. Ele virou as costas, mas Helena não. Ficou ali, encarando a mãe pintada. Alzira se aproximou como quem desliza, trazendo uma caixa pequena embrulhada em tecido. Ela pediu para lhe dar quando você fizesse 21, disse a governanta com a voz embargada. Eu achei que jamais teria coragem, mas é amanhã. Dentro, um anel simples com uma inscrição por dentro, para quando a voz chegar. Junto, uma chave antiga, leve, de prata. Essa chave abre o cofre da capela da fazenda de Riacho Claro, murmurou Alzira. Sua mãe guardou lá o que não teve força de dizer. Helena abraçou a governanta. No silêncio do abraço, um pacto. À noite, com a casa adormecendo, Helena saiu pela garagem lateral. Pegou o carro pequeno que ninguém notava e dirigiu sob uma lua por trás de nuvens. A estrada até a fazenda cortava campos escuros, cheiros de terra e mato molhado. A capela apareceu como uma lembrança antiga. Paredes caiadas, porta de madeira, o sino enferrujado. Helena empurrou a porta. O som de metal sobre pedra ecoou. A luz do celular desenhou bancos, um altar simples e, à direita, uma portinhola. A chave encontrou o miolo e girou com um suspiro. Dentro, um cofre menor. Outra chave no fundo da caixa. A segunda fechadura cedeu. Documentos, uma carta, um frasco vazio com rótulo antigo de sedativo. A carta, em letra de Cecília. Se minha voz for calada, que a sua filha um dia me alcance. Junto recibos de compra de medicamentos em nome de um funcionário da casa. Hélio, braço direito de Augusto. E uma agenda com anotações de encontros de Lucas na época em que ele ainda apenas visitava a mansão. Helena fotografou tudo, mandou para Miguel, duplicou em nuvem. Antes de sair, tocou o sino uma única vez. O som cortou a madrugada como uma promessa. No retorno, parou o carro na beira da estrada. O céu começava a clarear na linha do horizonte. Helena, ainda muda, moveu os lábios para si mesma, como quem ensaia um músculo há muito esquecido. Não saiu som, ainda. Mas a decisão estava escrita. No altar falaria. A manhã nasceu limpa, céu de um azul quase insolente, como se a cidade quisesse ignorar a tempestade que fervia por baixo das roupas de festa. Na mansão, estilistas, maquiadores e cabeleireiras dançavam em torno de Helena. O vestido branco, agora perfeitamente ajustado, parecia uma rendição. Mas a mulher dentro dele era aço. Alzira entrou com uma bandeja de chá de camomila, afastou todos com delicadeza e fechou a porta por um minuto. Hoje você não está sozinha, disse, segurando as mãos de Helena. Se algo fugir do controle, eu sinalizo. 2 vezes o lenço, você entende? Helena assentiu. Prendeu a corrente de madrepérola, deslizou o anel da mãe no dedo e, antes que alguém voltasse, pegou o celular e escreveu para Miguel. Às 12h15, quando o padre perguntar, eu falo. Esteja na igreja e publique o dossiê no mesmo minuto. Do lado de fora, o jardim fervilhava com convidados famosos, flashes, risos que tilintavam como taças. Repórteres tentavam descobrir algo além do roteiro oficial. Lucas cruzava o gramado como um ator principal, cumprimentando, abraçando, garantindo alianças invisíveis. Ele enviou um buquê à noiva com um cartão polido. Ao nosso futuro. No carro que a levaria à igreja, Helena observou a cidade desfilar. Vitrines brilhando, semáforos,
uma senhora atravessando a rua com um cachorro pachorrento. O mundo lá fora parecia normal. Por dentro, ela contava batidas do coração. 1, 2, 3... A igreja já estava tomada quando o cortejo começou. Padrinhos entravam em pares, madrinhas como vitrais humanos. O órgão ensaiou os primeiros acordes. Helena, ao pé da nave, apertou a mão de Alzira. A governanta piscou. 2 vezes, discretas, lembrando o combinado. Mais adiante, Miguel se posicionou perto de uma coluna com o celular pronto. Não para filmar, mas para disparar o que precisava ser disparado. Augusto aguardava na primeira fila, gravata impecável, sorriso de pedra. O olhar dele percorreu a nave como um scanner, parando por 1 segundo em Miguel. Os dois se reconheceram como peças opostas no tabuleiro. Hélio, o capataz, estacionou-se na porta lateral, braços cruzados, atento. Helena começou a caminhar. Cada passo soava como um martelo. O perfume das flores misturava-se ao incenso, e o som do órgão preenchia cada fresta de medo. Lucas a esperava no altar, o sorriso calibrado, as mãos unidas como as de um santo em vitral. Quando ela chegou, o mundo se afinou, até caber no círculo de pedra aos pés do padre. O celebrante abriu a Bíblia. Palavras solenes ecoaram. Helena sentiu o peso do anel, da corrente, do olhar da mãe no retrato que agora vivia dentro dela. Filha, estás linda, sussurrou Augusto, inclinando-se por trás como quem acaricia um troféu. O elogio veio com cheiro de vitória. Helena não respondeu. Fixou os olhos no padre, depois em Miguel, depois em Alzira. 3 respirares. O celebrante avançou nos ritos. O momento da pergunta se aproximava. Um rito que nunca significara tanto. De fora, campainhas de celulares vibravam. Do lado de dentro, a história se encolhia para passar por um alfinete. Helena, disse o padre com doçura e autoridade, você aceita Lucas como seu legítimo esposo? O som do órgão parou. O ar, por um instante, não circulou. E Helena sentiu algo acender dentro do peito, como se as palavras viessem de um lugar anterior à própria infância. Ela inspirou, abriu os lábios, e do silêncio de uma vida inteira, a voz começou a emergir. O ar dentro da igreja era tão denso que parecia líquido. Helena sentiu a garganta vibrar, algo que nunca havia sentido antes. O primeiro som foi áspero como uma corda velha sendo afinada. Alguns convidados riram nervosamente, achando que era um soluço. Mas então veio a palavra, clara, cristalina, tão firme que ecoou sob as abóbadas. Eu não posso me casar. O padre arregalou os olhos, incapaz de esconder o choque. O órgão parou completamente. Os convidados inclinaram-se para a frente, como se cada um temesse perder a próxima sílaba. Lucas sorriu, forçando leveza. Está nervosa, amor. Todos entendem. Virou-se ao público gesticulando. É natural. Mas Helena não parou. As lágrimas caíam, sim, mas o timbre aumentava, cada sílaba carregada de décadas de silêncio acumulado. Eu preciso dizer a verdade. Um murmúrio de choque percorreu os bancos. Augusto levantou-se de um salto. Helena, basta! Ela o ignorou. Pela primeira vez, olhou diretamente para o pai sem medo, como quem rasga um contrato invisível. Minha mãe... A voz falhou 1 segundo, mas retomou. Minha mãe não morreu por doença. Ela foi calada. E eu tenho provas. Um grito abafado escapou de alguém no fundo da igreja. Flashes de celulares explodiram. Lucas agarrou o braço dela, sussurrando entre os dentes. Você enlouqueceu? Helena puxou o braço de volta, tremendo, mas firme. Eu nunca falei, mas sempre ouvi. E sempre vi. Os convidados começaram a se levantar. O murmúrio se transformava em alvoroço. A igreja inteira era agora palco de uma revelação que ninguém ousava interromper. Helena respirou fundo e ergueu o colar de madrepérola diante de todos. O pingente brilhava sob a luz que atravessava os vitrais coloridos. Minha mãe deixou cartas, ela sabia que corria perigo. Escreveu sobre as ameaças, sobre o medo. Augusto gritou do banco da frente. Mentira! A voz dele ecoou como trovão. Cartas inventadas.
Essa menina é doente. Helena tremeu, mas continuou. Eu encontrei o cofre que ela deixou na capela. Documentos, recibos de remédios comprados em nome de Hélio. Ela apontou para o segurança na lateral. Remédios que podem ter causado a morte dela. Todos olharam para Hélio, que recuou um passo, o rosto pálido. E mais. Helena ergueu um caderno nas mãos, o mesmo em que escrevera durante anos. Meu pai e Lucas lavam dinheiro através das empresas. Eu ouvi, eu anotei. Está tudo aqui. Um silêncio horrorizado tomou conta da igreja. Convidados da alta sociedade olhavam uns para os outros, perguntando-se o que aquilo significaria para eles. Alguns sacaram celulares, transmitindo ao vivo para redes sociais. Lucas tentou rir como quem desmonta um boato. Helena, por favor, você está confusa. Ela o encarou, firme. Confusa? Você mesmo disse na biblioteca. Quero o seu silêncio. Mas o meu silêncio acabou. Um burburinho tomou conta da nave. O padre, perdido, apenas fechou a Bíblia e recuou, incapaz de mediar o desastre. A igreja explodiu em confusão. Convidados levantavam-se, uns tentando acalmar, outros filmando. Jornalistas presentes para registrar o casamento do ano agora transmitiam ao vivo o que se transformava em escândalo nacional. Augusto avançou até o altar, o rosto contorcido. Chega, Helena! Você não sabe o que está dizendo. Mas Miguel surgiu da lateral segurando o celular com a reportagem pronta para publicação. Ela sabe muito bem. E não está sozinha. As câmeras voltaram-se para ele. Augusto o reconheceu, os olhos faiscando. Esse moleque... Você não tem ideia do que está fazendo. Miguel levantou a tela do celular. Já publiquei. Agora o país inteiro sabe. Um grito percorreu os bancos. Lucas tentou arrancar o aparelho das mãos dele, mas 2 padrinhos o seguraram, assustados com a violência repentina. Alzira aproximou-se de Helena, abraçando-a por trás como um escudo. Fale, menina, fale tudo, incentivou. Helena, chorando, mas firme, gritou para todos ouvirem. A morte da minha mãe não foi natural. Meu pai a controlava, ameaçava, e Lucas ajudou a encobrir. Augusto avançou mais um passo, mas desta vez os convidados o barraram. Um homem da plateia gritou: Chamem a polícia! A igreja, antes templo de celebração, agora era tribunal. Helena permanecia de pé, finalmente usando sua voz. As portas da igreja se abriram de par em par com um estrondo que abafou os murmúrios. Sirenes cortavam o quarteirão, luzes azuis e vermelhas pintando os vitrais com cores de urgência. 2 policiais entraram primeiro, coletes táticos sob os blazers, seguidos por uma delegada de expressão calma e olhar de bisturi. Delegada Lívia Andrade. Ela ergueu a mão pedindo silêncio e sua voz firme atravessou o ar saturado de tensão. Ninguém sai. Esta cerimônia está suspensa até segunda ordem. A reação foi imediata. Convidados recuaram para os bancos, floristas se encolheram atrás dos arranjos, o organista tirou as mãos das teclas como se tocassem ferro em brasa. No altar, Helena segurou o colar de madrepérola e respirou como quem apaga e reacende a própria coragem. Delegada, disse a voz surpreendendo a própria boca, eu tenho documentos. Minha mãe... Lívia assentiu, os olhos se deslocando como um scanner do altar às laterais. Vamos com calma. Senhor Miguel, certo? Apontou para ele que erguia o celular. Enviei um perito para preservar suas publicações e os arquivos originais. Senhora Alzira, acompanhe minha agente. Senhorita Helena, fique comigo. Augusto deu um passo à frente, a gravata ajustada como uma coleira orgulhosa. Delegada, isto é ridículo. Um ataque coordenado no dia do casamento da minha filha. Sou um homem público. Exijo respeito. Respeito é para a lei, respondeu Lívia. E a lei exige que eu investigue. Hélio, encostado na porta lateral, apertou o maxilar. O olhar dele buscou Lucas, que se limitou a sorrir, um sorriso que não tinha onde se apoiar. A delegada notou o gesto milimétrico e indicou discretamente a 2 agentes. Acompanhem aquele senhor, disse, referindo-se a Hélio. Sem algemas, por enquanto. Miguel se aproximou do altar, mantendo distância prudente de Augusto.
Há pastas com notas fiscais, contratos e áudios. O material está replicado em 3 servidores, informou. Ótimo, disse Lívia. Senhor Augusto, peço seu celular e a senha. Também o seu, Sr. Lucas. Cooperação reduz incômodos. Lucas escancarou as mãos vazias, teatral. Delegada, fizemos tudo dentro da lei. Se houve mal-entendidos... Contratos com carimbo público raramente se confundem com mal-entendidos. Cortou Lívia, sem elevar a voz. Entreguem os aparelhos. Augusto hesitou 1 segundo a mais que o razoável. O brilho de raiva nos olhos dele foi uma confissão sem palavras. Ainda assim, tirou o celular do paletó. Advogado, eu quero meu advogado. Já está a caminho, respondeu Lívia, como quem fala do clima. Enquanto isso, vamos separar as pessoas-chave. Senhora Alzira, comigo. Senhorita Helena, você também. Senhor Lucas, por ali. Senhor Hélio, aqui. O altar virou centro de uma coreografia policial. As madrinhas cochichavam, alguns padrinhos se mostravam ansiosos por sair em defesa do noivo, mas recuavam ao ver os distintivos. O padre, pálido, sentou-se. Do lado de fora, a imprensa se aglomerava. Microfones erguidos, drones zumbindo no céu como marimbondos modernos. Helena, a cada frase que conseguia dizer, sentia a voz mais sólida. Eu posso... falar, articulou, emocionada e assustada com o próprio som. Preciso contar tudo. Lívia pousou uma mão leve no braço dela. Você vai, mas no lugar certo. Vou preservar sua integridade e a cadeia de custódia das provas. Augusto observava, calculando rotas de fuga dentro do olhar. Lucas, ao perceber os agentes se aproximando, inclinou-se num gesto íntimo, quase uma súplica disfarçada em direção a Helena. Você não sabe o que está fazendo, sussurrou, os dentes semicerrados. Isso vai destruir você também. Só destrói quem vive de mentira, ela respondeu e surpreendeu-se. A frase saiu inteira, firme, sem tropeço, como se sua voz sempre tivesse estado ali, aguardando a fresta certa. A delegada sinalizou. Sacristia. Vamos ouvir os depoimentos iniciais. E alguém feche as portas. Este templo virou por ora local de crime. A palavra ecoou pesada. A igreja, que minutos antes seria palco de um sim, transformara-se oficialmente em cena de investigação. A sacristia tinha cheiro de madeira encerada e velas apagadas. Sobre o aparador, uma toalha de renda e um crucifixo que parecia observar tudo com paciência antiga. A delegada Lívia acomodou Helena, Alzira e Miguel ao redor de uma mesa simples. 2 agentes registravam tudo. Um terceiro fazia fotos detalhadas dos objetos entregues. Comecemos pela linha do tempo, disse Lívia, abrindo um caderno de anotações com abas coloridas. Senhora Alzira, a senhora mencionou que guardou pertences da mãe da Helena. Por quê? Alzira inspirou, a voz umedecida pela mistura de medo e décadas de lealdade. Porque a dona Cecília sabia que seria silenciada. Não com fita na boca. A governanta encarou Helena, mas com medo. Ela escrevia muito. E uma noite depois de uma discussão com o Dr. Augusto, me entregou a caixa, a chave e disse: se eu não puder falar, guarde para quando a Helena puder. Lívia anotou. Quando a Helena puder. Repetiu, sublinhando mentalmente. Senhorita Helena, sua condição de mutismo foi diagnosticada organicamente? Helena conteve um tremor e deixou a mão descansar sobre o colar. Os médicos disseram que havia possibilidade psicológica. A frase costurou pausas e coragem. Eu parei de falar, deixa muito pequena. Em casa era perigoso dizer coisas. Miguel ergueu os olhos do celular. O que os psiquiatras chamariam de mutismo seletivo por trauma, completou, sem didatismos, só para nomear a cicatriz. O silêncio como defesa. E agora a defesa não é mais silêncio, disse Lívia sem afeto, mas com respeito. É prova. A governanta puxou da bolsa uma pasta plástica. Bilhetes, rascunhos, recibos e este frasco. Colocou o vidro vazio sobre a mesa. Era do remédio que a dona Cecília tomava. Receitas em nome do Hélio, retiradas por ele na farmácia da Estrada Velha.
Um dos agentes fotografou. Lívia aproximou o rótulo dos olhos. Precisaremos de perícia toxicológica e cruzar com as receitas, murmurou. E o Sr. Lucas, qual a participação? Miguel girou o notebook em direção a todos. Escutem esse trecho. Deu play. A voz de Lucas, cristalina, como se estivesse ali, ecoou na sacristia. Se fecharmos com a Rivas, o dinheiro limpa antes de chegar. O resto é imagem. E a noiva ajuda. Helena fechou os olhos, como quem leva um vento no rosto. Ele queria... Meu silêncio para... lavar a imagem, conseguiu dizer. Do outro lado da porta, o rumor da igreja se mexia como mar de gente. A delegada fez um gesto ao agente que guardava a entrada. Qualquer movimento do Sr. Augusto ou do Sr. Hélio, me avise. O agente assentiu. Senhorita, uma última pergunta por hora, disse Lívia, voltando-se a Helena. Por que falar hoje? Helena mirou o crucifixo, depois os próprios dedos. Porque minha mãe deixou um anel que dizia, para quando a voz chegar. Ela mostrou o aro. E a voz chegou. Aqui. Tocou o peito. No lugar onde ele sempre quis que eu calasse. A delegada fechou o caderno. Depoimento inicial registrado. Vamos formalizar na delegacia. Mas antes, ela se ergueu, o olhar ficando duro. Tenho a impressão de que alguém vai tentar fugir. Miguel já digitava. Postei o alerta. Se Lucas ou Hélio se mexerem, a imprensa sabe. E a rede também. Ótimo, disse Lívia, porque homens acostumados a mandar têm alergia a portas trancadas. Um estalo do lado de fora fez todos voltarem o rosto. O agente na porta falou ao rádio. Movimento suspeito na lateral da nave. O noivo desapareceu do campo de visão. Repito, noivo em deslocamento. Lívia respirou fundo como quem fecha um processo na cabeça. Hora de descobrir do que é feito o futuro genro do milionário. Lucas não correu. Caminhou com a cadência de quem sempre teve todas as saídas abertas. O paletó alinhado, o olhar calculando ângulos. Ele atravessou a lateral da igreja. Passou por trás dos confessionários e empurrou a porta que dava para o claustro. O pátio interno, com sua fonte antiga e arbustos aparados, oferecia sombras e saídas secundárias. Do lado de fora, ouvia-se a massa da imprensa, um ruído de tempestade de microfones. Hélio surgiu da penumbra, como um ponto escuro desprendido da parede. Carro lá atrás, sussurrou. Caminho livre até a rua lateral. E o velho? Perguntou Lucas, os olhos sem tempo para emoções. Contém, respondeu Hélio com a eficiência de sempre. Delegada distraída com a princesinha. Lucas ajustou o punho da camisa, mas algo tremeu. O mundo dele, feito de corredores invisíveis, de favores trocados e portas que se abriam, agora tinha polícia de um lado e verdade do outro. Ele acelerou. Ao dobrar o arco do claustro, deu de cara com Miguel. O jornalista estava ali, plantado entre dois pilares, o celular no alto já transmitindo. Aonde tão elegante, noivo? Perguntou a voz limpa como lâmina. Hélio avançou um passo, os ombros projetados. Miguel recuou meia sola, mas não baixou o foco. Toca nele para ver se não vira manchete com vídeo em 4K, campeão, disse. E o tom era de quem sabe que a luz pública é casca grossa. Lucas sorriu, um brilho ácido. Você vive de manchete. Eu vivo de acordos. E acordos... Olhou de relance para Hélio. Ainda compram silêncios. O dela não mais. Miguel rebateu, com um gesto de cabeça em direção à igreja. E o meu nunca esteve à venda. Hélio checou a lateral novamente. Bora. Antes que se movessem, a voz de alguém ecoou. Helena. Ela havia saído pela porta oposta do claustro, seguida por Alzira e por um agente. A voz que reparava décadas de mudez atravessou o ar. Lucas! Ele congelou por um segundo, talvez pelo ineditismo de ouvi-la chamá-lo. Voltou-se, e o que viu não foi a noiva vestida de rendas, mas uma mulher com postura de sentença. Se você sair agora, vai admitir. Se ficar, vai responder. Ela disse pausada. Mas eu não sou mais sua imagem. Hélio rosnou baixo.
Vamos, doutor. A delegada surgiu logo atrás, acompanhada de outro agente, a mão esquerda já no rádio. Senhor Lucas Brandão, o senhor está cientificado de que encontra-se sob investigação. Recomendo que nos acompanhe. Qualquer tentativa de evasão será considerada agravante. O noivo pesou variáveis com o olhar de quem sempre fez contas com gente dentro. Por um instante, o velho hábito venceu. Ele deu um passo em direção à saída lateral. Os agentes se adiantaram, e Hélio levantou os braços como quem mede a maré antes de nadar contra. Tudo ficou em suspensão. Então, algo deslocou o eixo. Alzira pôs-se à frente de Helena, num reflexo que tinha a idade das mães que protegem filhas de tempestades antigas. Não toque nela, disse a governanta, e a frase veio com a autoridade de quem conhece cada segredo daquela família. Lucas, enfim, mediu o ridículo da própria imagem com flores ao fundo e policiais nas laterais. O cálculo mudou. Ele baixou o queixo e esticou os punhos. Delegada, eu vou acompanhar. Quero advogado. E também quero registrar que estou sendo constrangido em público. O público só está vendo o que sempre esteve escondido, respondeu Lívia. O constrangimento é da verdade. Hélio, ao perceber que a rota direta se fechava, escorregou de volta para o corredor como óleo. A delegada sinalizou a um agente livre. Acompanhe, ele não some fácil. Miguel, ainda filmando, abaixou o celular por um momento, suficiente para trocar um olhar com Helena. Você conseguiu. O resto é maratona, não sprint, disse baixo. Helena assentiu, e o assentir trouxe um alívio que não existia aos 7, aos 12, aos 17 anos. A voz estava ali. Não era uma explosão única. Era um rio que tinha encontrado o leito. Ela respirou e devolveu a Lucas a última palavra que ele jamais esperava ouvir da mulher que julgava moldar. Adeus. A palavra tocou o claustro como sino, e pela primeira vez soou definitiva. A delegacia central fervia. Repórteres se amontoavam diante do portão, câmeras piscavam como relâmpagos, microfones esticavam-se como lanças. Sirenes ecoavam, não de emergência, mas de viaturas chegando com presos e testemunhas. Helena entrou protegida por Alzira e 2 policiais. O vestido de noiva, agora amassado, parecia uma metáfora de sua vida, um conto de fadas rasgado pela realidade. Dentro, os corredores estreitos cheiravam a café requentado e papel carbono. Na sala de interrogatório, Augusto já estava sentado. Terno impecável, mas gravata torta, como se finalmente tivesse perdido o controle da própria imagem. Lucas, ao lado, mantinha o rosto neutro, mas as mãos tremiam sob a mesa. A delegada Lívia Andrade entrou, pastas sob o braço, seguida de 2 agentes. Sentou-se com calma, abriu um fichário e iniciou. Senhor Augusto Ferraz, Senhor Lucas Brandão, estamos aqui para registrar formalmente seus depoimentos. A senhora Helena Ferraz prestará o dela em seguida. Quero lembrá-los de que tudo está sendo gravado. Augusto bateu os dedos na mesa, a voz cortante. Isto é um circo midiático. Não há provas de nada. Há documentos, áudios, recibos, testemunhos e uma filha que finalmente fala. Retrucou Lívia, sem levantar o tom. Senhor Lucas deseja se pronunciar? Ele sorriu irônico. Só com meu advogado. Helena, sentada ao lado de Miguel e Alzira, ergueu o caderno azul da mãe. Minha mãe, escreveu. Ela deixou tudo. E eu anotei durante anos. Augusto virou-se para ela, os olhos faiscando. Você me destrói, Helena. Por quê? Eu lhe dei tudo. Ela respondeu, a voz firme. Tudo, menos a verdade. O gravador registrou cada sílaba. Enquanto os interrogatórios aconteciam, um telefonema chegou à delegacia. Um cartório de Riacho Claro informava que, ao ouvir nos noticiários sobre a investigação, uma funcionária lembrara de um documento antigo, nunca contestado. Um testamento suplementar de Cecília Ferraz, guardado em cofre judicial. Lívia ordenou a busca imediata. Horas depois, o envelope foi aberto diante das partes. O papel, em letra trêmula, dizia: se eu partir antes da hora, deixo à minha filha Helena não apenas meus bens, mas também minhas palavras. A voz que ela não tem será minha voz.
Que ela saiba que não é frágil, mas guardiã de um segredo maior. Augusto nunca agiu sozinho. A sala gelou. Helena sentiu o chão tremer sob os pés. Nunca agiu sozinho, murmurou Miguel. Lívia ergueu os olhos encarando Augusto. Quem é o outro, Sr. Ferraz? O magnata permaneceu em silêncio. Lucas desviou o olhar inquieto. Alzira apertou a mão de Helena. O testamento continuava. Se a verdade emergir, procurem os registros no cofre da capela. Mas saibam, há um nome ainda escondido e esse nome pode virar o país contra si. A delegada fechou o documento com luvas de proteção. Há mais alguém neste jogo. Helena levou a mão à garganta. Sua voz, que agora existia, saiu embargada. Minha mãe sabia que tudo era maior do que meu pai. No final da tarde, o advogado de Augusto chegou. Dr. César Monteiro, um homem de meia idade, terno escuro, olhar frio. Ele entrou na sala como quem já conhecia cada movimento das peças. Colocou uma pasta grossa sobre a mesa e falou com calma calculada. Meus clientes não dirão mais nada. O que houver será discutido em juízo. Lívia cruzou os braços. Eles estão sob investigação criminal, doutor. Colaboração ajuda. Obstrução agrava. César sorriu, mas não com os lábios, apenas com o olhar. Delegada, não se engane. O Sr. Ferraz é um homem poderoso, e não apenas por riqueza. Há pessoas neste país que não querem certas portas abertas. Pessoas muito acima do Sr. Ferraz. Miguel se inclinou. Está me dizendo que isso envolve política? O advogado fechou a pasta. Estou dizendo que, se cavarem demais, vão encontrar nomes que nenhum de vocês gostaria de pronunciar. Helena apertou o anel da mãe. Eu não tenho medo. O advogado finalmente olhou para ela. Então prepare-se, senhorita Ferraz, porque sua voz não ecoará só nesta delegacia. Vai ecoar em corredores onde até os ecos são silenciados. A delegada manteve a firmeza, mas sentiu o peso implícito. A lei não se curva a ameaças. César recolheu os papéis e concluiu. A lei é um livro, mas quem escreve o prefácio nem sempre está aqui dentro. Silêncio. Um silêncio diferente. Não o de Helena, mas o de todos que compreendiam que o tabuleiro era muito maior do que imaginavam. A noite caiu, mas a delegacia não dormia. Repórteres acampavam na calçada, holofotes de TV transformavam o prédio em palco. Dentro, Helena tentava assimilar o peso do testamento da mãe. Augusto nunca agiu sozinho. A frase martelava. Miguel recebia mensagens em cascata. Jornalistas, colegas, ameaças anônimas. Um número desconhecido enviou. Pare de cavar, ou você será o próximo silêncio. Ele mostrou à delegada, que apenas anotou com frieza. Na sala reservada, Helena segurava o caderno azul. Folheava mais uma vez, agora com voz baixa, sussurrada, como se conversasse com a mãe, até que parou numa página rabiscada com urgência. O contrato não é apenas dele. Existe alguém maior. Um homem de Brasília. Ele é o verdadeiro dono da corrente que nos prende. Miguel arregalou os olhos. Helena, sua mãe escreveu isso? Ela assentiu. Ela tinha medo até de escrever o nome. A delegada suspirou. Brasília, isso explica as resistências. Estamos falando de alguém acima de Augusto. Talvez um ministro, talvez mais. Do lado de fora, gritos. Um grupo de homens de terno escuro tentava forçar a entrada, dizendo-se assessores legais. Foram barrados pelos agentes. Lívia fechou a pasta. Este caso deixou de ser apenas familiar. Agora é estrutural. Helena respirou fundo, a voz quebrada, mas firme. Se for maior, mais motivo ainda para falar. Pouco depois da meia-noite, um carro preto estacionou discretamente na rua lateral da delegacia. Dele saiu um homem alto, cabelos grisalhos, terno impecável, acompanhado por 2 seguranças. Não deu o nome na recepção, apenas mostrou uma credencial federal. Foi recebido na sala da delegada sem passar pelo tumulto da imprensa. Helena, Miguel e Alzira estavam presentes quando ele entrou. O ar mudou. Era deputado Raul Vilela, um dos mais influentes do Congresso,
conhecido por discursos inflamados na TV e pela aura de intocável. Delegada, disse a voz grave, vim garantir que não haja abuso contra cidadãos de bem. O Sr. Augusto Ferraz é um aliado do desenvolvimento deste país. Lívia manteve o olhar reto. E também é investigado por corrupção, lavagem e possível homicídio. O deputado caminhou até a mesa, apoiou as duas mãos sobre a madeira. Se for por erros contábeis, podemos resolver em outra esfera. Mas se insistirem em teatro, haverá consequências. Helena se ergueu. Consequências como a morte da minha mãe? Raul parou. Pela primeira vez, alguém o desafiava sem máscara. Jovem, certas verdades não cabem em vozes tão novas. Ela respondeu, firme. Então é por isso que eu nunca falei, para guardar até a hora certa. Silêncio pesado. O deputado a encarou, depois sorriu gelado. Cuidado, menina, sua coragem pode custar caro. E saiu deixando no ar a sensação de que o inimigo verdadeiro acabava de mostrar o rosto. De madrugada, Miguel revisava novamente os arquivos quando encontrou uma pasta oculta no pendrive. Dentro, um vídeo. O cenário. A biblioteca da mansão Ferraz, anos antes. A câmera parecia ter sido deixada por acidente sobre um móvel. Na gravação, Cecília aparece discutindo com Augusto. A voz dela firme dizia: Eu não vou mais engolir isso. Você me prometeu que Lucas seria só um funcionário. Augusto responde, ríspido. Ele é útil, e Raul precisa dele perto. É a única forma de manter o fluxo. A frase caiu como explosão. Lucas e Raul no mesmo fio. Cecília tentou sair, mas Augusto a segurou pelo braço. Se abrir a boca, não respondo. A imagem treme, termina abrupta. Miguel mostrou o vídeo à delegada. Isso liga diretamente Raul Vilela ao esquema. Helena cobriu a boca, lágrimas nos olhos. Minha mãe tentou lutar. Lívia respirou fundo. Agora temos o elo, mas precisamos divulgar rápido, antes que sumam com tudo. Miguel já subia o vídeo para os servidores. Quando amanhecer, não haverá como apagar. Helena, com a voz ainda trêmula, murmurou. Então, finalmente, minha mãe vai ser ouvida. O amanhecer trouxe um céu de nuvens rápidas, como se o vento quisesse dar velocidade ao destino. A cidade acordou com telas brilhando. Telejornais interrompiam a programação, portais subiam manchetes, rádios repetiam o mesmo refrão de incredulidade. O vídeo da biblioteca já rodava com milhões de visualizações, e cada replay empurrava um tijolo do velho muro de Augusto para o chão. Na porta da delegacia, o aglomerado de repórteres parecia um oceano ondulante. A delegada Lívia, com postura de quem sabe que a maré sobe e desce, convocou uma coletiva improvisada. Ao lado dela, Helena. Ainda com vestígios do vestido, agora coberto por um casaco escuro, Miguel e Alzira. Uma fileira de microfones ergueu-se como um jardim metálico. Bom dia, começou Lívia, a voz firme. Diante das provas apresentadas, confirmo a prisão temporária de Lucas Brandão por suspeita de lavagem de dinheiro, associação criminosa e obstrução de justiça. O Sr. Augusto Ferraz foi detido para esclarecimentos e responderá por lavagem, corrupção ativa e passiva e por indícios de participação na morte de Cecília Ferraz, cuja reabertura de investigação foi determinada. O burburinho explodiu. Celulares tremiam nas mãos. E quanto ao deputado Raul Vilela? Gritou alguém. Quanto ao deputado, disse a delegada, encaminhei o vídeo e os demais elementos ao Ministério Público e à Polícia Federal. Este caso não termina aqui. Ele sobe de instância. Helena deu um passo à frente. O vento mexeu em uma mecha solta de cabelo, e ela segurou o colar de madrepérola, como quem sintoniza a frequência da própria coragem. Minha mãe foi silenciada por muito tempo, disse, e o som saiu limpo, nítido, surpreendentemente doce para carregar tanto peso. Eu nasci no silêncio, cresci no silêncio, mas hoje eu estou aqui, e não vou recuar. Um silêncio reverente recaiu sobre o pátio. Ao lado, Alzira chorou em quietude, o rosto marcado por décadas. Miguel registrava cada nuance, não como repórter apenas, mas como testemunha que sabe onde o fio começou a se desenrolar. De repente, uma comitiva se aproximou.
Carros pretos, vidros escurecidos, homens de terno. O Ministério Público chegava com ordens impressas e tomadas de coragem. Uma procuradora de postura vertical, doutora Rejane Paiva, aproximou-se de Lívia, trocou palavras técnicas e as duas anunciaram juntas: daremos prosseguimento ao cumprimento de mandados de busca em endereços ligados à rede de empresas. Enquanto as equipes partiam, um grito surgiu no fundo da multidão. 2 homens tentavam avançar em direção a Helena, empurrados por alguém que berrava: vergonha! A imprensa se abriu como água. Os seguranças oficiais reagiram. Um dos homens foi contido com precisão. No bolso dele, encontraram um bilhete amarrotado: calem a voz antes da CPI. A frase correu em segundos pelas redes. O efeito foi o oposto do pretendido. A cidade parecia acordar. Gente saía à janela, grupos se juntavam em frente aos prédios públicos. Cartazes improvisados surgiam com a mesma palavra que Helena trouxera da noite para o dia: verdade. Dentro da delegacia, Augusto aguardava a transferência para a audiência de custódia. O terno impecável já não o protegia. Sentado na beirada da maca da enfermaria, para onde fora levado após sentir tonturas, ele fitava uma mancha de umidade na parede, como se fosse um mapa. Quando Helena entrou, acompanhada por um agente e por Lívia, ele não ergueu de imediato os olhos. Só quando ouviu o som da filha é que se permitiu reconhecê-la. Você quer me ver arruinado? Disse sem drama, só com cansaço. Eu quero ver o que você escondeu, respondeu Helena. O que você escondeu dela? E apontou sem tocar o colar no próprio peito. Os olhos de Augusto, pela primeira vez, perderam o verniz. Eu comecei achando que podia controlar tudo. As palavras escorreram devagar. Um homem ocupa salas, fecha portas, decide. Eu escolhi portas erradas e fechei todas as outras. Quando percebi, já vivia do lado de dentro com a chave do lado de fora. Helena respirou e o ar veio leve, estranhamente leve. Não é minha tarefa te absolver. Eu vim para ouvir uma única verdade. Você amou a minha mãe? Augusto fechou os olhos e algo do homem invencível se rompeu. Amei. E no mesmo passo, tive medo do que o amor pede em troca. A voz falhou. Ele retomou. Quando vi que Raul me tinha na mão, eu quis que a casa continuasse de pé mesmo que fosse soterrada por dentro. A casa caiu, disse Helena, e não havia crueldade, só constatação. Mas eu continuo em pé. No corredor, um agente avisou que a audiência de custódia começaria em minutos. Helena se virou para sair. Augusto, sem coragem de encarcerar o orgulho, chamou-a num fio de voz. Quando você falou no altar, sua voz parecia com a dela. Ela parou, sem se virar. Minha voz é dela, e é minha. Ao sair, encontrou Miguel encostado na parede, segurando 2 cafés de máquina. Ele estendeu um. Para quem passou a madrugada derrubando impérios, você parece incrivelmente viva. Ele disse com um sorriso cansado. Talvez por estar viva pela primeira vez. Ela respondeu, tomando um gole amargo que soube a vitória. Horas depois, no fórum, a audiência de custódia aconteceu sob olhos atentos. Lucas manteve o queixo erguido, mas tremeu ao ouvir a decretação da prisão preventiva. Augusto, ainda em avaliação, recebeu medidas cautelares que o afastavam das empresas e o impediam de contatar testemunhas, inclusive a própria filha. As imagens foram transmitidas em telões espalhados pela cidade. Em uma praça, alguém ergueu um cartaz com a madrepérola desenhada. Para quando a voz chegar. À tarde, a procuradora Rejane e a delegada Lívia divulgaram que a Polícia Federal abrira inquérito específico envolvendo Raul Vilela. Era a primeira rachadura no mármore do poder que ele julgava eterno. Helena voltou à igreja vazia no cair da noite. O incenso já se dissipara, mas o perfume das flores de ontem ainda tocava as bordas do ar. Ela caminhou até o altar, o mesmo lugar onde tudo começara e terminara, e ficou em silêncio por alguns segundos. Não o silêncio de antes, mas um silêncio pleno, ocupado. Fechou os olhos e baixinho disse: Mamãe, eu cumpri.
Uma brisa leve, inexplicável, moveu a chama de uma vela esquecida. Helena sorriu. Ao abrir os olhos, encontrou Alzira sentada no primeiro banco, mãos postas, olhar orgulhoso e cansado. A voz ficou bonita, disse a governanta. Sempre foi. Só faltava nascer de novo. Helena assentiu, guardando o colar por dentro do casaco. Agora, falta viver. E pela primeira vez, o depois não parecia um precipício. Parecia estrada. Meses se passaram. As notícias, que costumam à pressa, aprenderam a passo com aquele caso. Lucas virou sinônimo de lavagem em dicionários informais. Augusto, preso a um processo que agora o chamava pelo nome inteiro, comparecia a audiências com um rosto entre o arrependimento e o instinto de sobrevivência. Raul Vilela, antes onipresente em coletivas, rareou na TV. Quando surgia, vinha ladeado por frases calculadas e advogados que falavam por ele. O inquérito corria, e cada lauda parecia deslocar o peso de décadas. Helena escolheu um apartamento pequeno, com varanda que dava para árvores e um pedaço de céu. A mansão ficou para trás como ficam as casas antigas que a gente visita em sonhos, com portas demais e quartos que já não nos pertencem. Ela matriculou-se numa oficina de escrita e numa terapia que tratava do som como quem trata de uma cicatriz que quer virar pele nova. Às vezes ainda faltava ar para costurar frases longas, e ela ria disso, com aquele riso de quem reaprende a caminhar. Miguel seguiu com a investigação. Escreveu uma série de reportagens chamada A Voz da Madrepérola, em que cada capítulo abria com um trecho dos cadernos de Helena e de Cecília. O país leu, chorou, debateu. Deu nome ao que antes era só rumor. Em uma das edições, a fotografia de abertura era uma vela acesa num banco de igreja. A legenda: para quando a voz chegar. Alzira, agora oficialmente aposentada, ia ao apartamento de Helena às tardes de quinta. Levava bolo de fubá, sentava na varanda e contava histórias da Cecília de antes do medo, das risadas na cozinha, do jeito como ela cantava baixinho enquanto arrumava flores na sala. Nessas tardes, Helena entendia que recuperar a voz era também recuperar a mãe viva, não apenas o retrato de moldura dourada. Um dia de outono, a delegada Lívia apareceu sem aviso, com uma pasta fina e um sorriso discreto. Vim devolver o que é seu, disse colocando sobre a mesa o caderno azul e o frasco de vidro, agora apenas uma lembrança catalogada. E também para informar, saiu a decisão da segunda instância. O processo contra Raul foi aceito. Haverá CPI e denúncia formal. Helena sentiu um calor subir do peito ao rosto. Não era euforia, não era vingança, era justiça, essa palavra difícil de caber inteira. Obrigada, disse, com a simplicidade que só quem percorrera o deserto sabe usar. Naquela noite ela caminhou sozinha até a capela de Riacho Claro. Abriu a porta de madeira que a conhecia desde menina. Sentou-se no banco do meio, onde a luz das velas desenha uma elipse de intimidade. Tirou o colar e pousou o pingente no altar por 1 minuto, como quem empresta a herança à casa que aguardou. Depois tornou a colocá-lo no pescoço. Não é um peso, murmurou. É uma âncora. Antes de sair, ela tocou o sino uma única vez. O som viajou pelo campo, como o mar que chega sem pressa. E, como maré, trouxe memórias que agora já não doíam em arestas. Trazia conchas suaves, onde cabiam risos e promessas. No caminho de volta, o celular vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Amanhã, debate ao vivo. Quer ir? Helena sorriu sozinha. Respondeu. Quero. Agora sei falar. No estúdio, no dia seguinte, as luzes eram corteses, não agressivas. O mediador agradeceu a presença. Falou da importância de proteger denunciantes, de rever contratos, de olhar para o tipo de poder que não aparece no protocolo de eventos. Quando passou a palavra para Helena, o silêncio que se fez não era de medo, era de escuta. Eu não sou heroína, começou ela. Eu fui filha, fui silêncio, e agora sou voz. Minha história é de muita gente que cala porque tem medo. Se eu puder desejar alguma coisa, é que essa madrepérola que eu carrego, e ela tocou o pingente,
Lembre a cada um que a voz pode demorar, mas chega, e quando chegar, que encontre ouvidos. Do outro lado do vidro, na sala técnica, Miguel a observou com uma ternura que não cabia num título. Alzira, em casa, assistia na TV com as mãos juntas, como quem reza agradecimentos. A delegada, no gabinete, assinava despachos com um meio sorriso que raramente deixava escapar. E ao longe, em celas e gabinetes, homens que se julgavam donos do eco aprenderam que som não tem dono. Ao sair do estúdio, Helena e Miguel caminharam até uma praça. Crianças corriam, um vendedor de pipoca perfumava o ar, um cachorro perseguia pombos que fingiam susto. A vida finalmente tinha o barulho certo. E agora? Perguntou Miguel. Helena olhou para o céu com nuvens de algodão. Agora, a gente vive, e escreve, e ama, e, quando necessário, fala. Miguel riu, obediente a um alívio novo. Falar é com você. Eu escrevo. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e o gesto não pedia testemunhas. O vento brincou com a ponta do cabelo. A tarde se curvou em tons de dourado, e a noite viria sem promessas de abismos. O silêncio que volta, agora, era o de quem descansa depois de dizer o que precisava ser dito. No último parágrafo do caderno azul, que Helena reescreveria em casa naquela noite, ficou registrado: a filha muda do milionário falou no altar, e o país, finalmente, ouviu.